Começamos mais um episódio do Liga Podcast aqui no Skydive Cerrado. Como vocês já sabem, no episódio anterior a gente vai gravar 4 episódios aqui. Hoje estamos no hangar da SAI, da SKC SAI, que é serviço aéreo especializado. Para quem não sabe, o paraquedismo é um serviço aéreo especializado. Você não pode pegar o aviãozinho do seu tio e falar: posso saltar de paraquedas? Não, você não vai conseguir saltar porque é proibido. Então existe toda uma regulamentação para o avião estar apto, o piloto também, para poder voar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Para quem não conhece, Liga dos Atletas, tá aqui o QR Code, já sabe, tá cansado de saber. É um clube de benefícios. Clica aqui, R$60 por mês, vai ter desconto em vários benefícios, etc. E hoje eu trago 2 pessoas. Um conheci hoje e o outro já conheço há um bom tempo. São 2 pilotos que estão trabalhando aqui, que operam aqui na Skydive Cerrado. A gente vai falar de parte técnica de aviação, vamos falar sobre manutenção, vamos falar sobre como é a logística e a operação de uma área de salto aqui no Cerrado, como que é uma operação num bug, como que é a logística, o negócio é bizarro. A gente começou, nos bastidores, começamos a conversar, é muita coisa, muita. Você acha que leva o avião lá pra Caraguatatuba? Não é assim, né? É outra parada. Então, Rafa, muito obrigado por... Toca aqui, meu irmão. Isso aí. Brunão, muito obrigado por aceitar o convite. A gente tá num frio danado aqui, mas eu prometo ser breve. A gente tem 1 hora mais ou menos de podcast, então eu vou acelerar. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, Brunão. Quem é você? Quanto tempo de voo? Eu não sei como que é no paraquedismo, quanto tempo de salto? Como que é por hora de voo? Como funciona, Brunão? A aviação é por hora, né? Então, a experiência é por hora. Vamos lá, se apresenta. Quem é você? Meu nome é Bruno, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Lins. Eu comecei minha aviação no norte do Brasil. Conheci mais aviação no norte, né, no Acre. Tá. Aí, conheci alguns amigos que voavam. Comecei a criar vontade de voar e fui fazer o curso em Bauru. Curso teórico em Bauru, interior de São Paulo. Fiz o curso teórico do PP. Fiz as horas de voo em Bitinga, que também é ali próximo, né, do PP. PP, pra quem não conhece, PP é piloto privado. Exatamente. Isso. É a primeira licença que você tem que tirar. Isso. E aí já regressei pra Bauru novamente pra fazer a parte teórica do piloto comercial. Perfeito. Aí, voltei pra Ibitinga, passei uns dias, mas não tinha o dinheiro todo pra fazer o curso. Aí acabei voltando pro Acre. E por lá eu fui juntando dinheiro até conseguir completar o curso. Né? E aí acabou o curso do piloto privado, comercial, corrigindo, e aí eu comecei a voar num táxi aéreo em 2014. Lá. Uau! Quantas horas de voo você tem? Não? Eu tenho mais ou menos umas 3.600 horas. Tô foda. Mais ou menos isso. E você, Rafa, se apresenta, quem é você? Eu sou o Rafa N, trabalhei com paraquedismo já há muito tempo, lá em Boituva. Da onde eu te conheço? Cara, comecei na aviação que nem o Brunão também, como todo mundo começa, tal. Curso de piloto privado, teórico, depois teórico de piloto comercial. Isso daí eu tô falando de 2005, foi quando eu comecei a minha carreira na aviação, né? Teórico. Aí... De 2005 até 2010 ali eu fui tirando as carteiras, comecei em Aeroclube de Sorocaba, depois Piracicaba, ou melhor, Sorocaba, Tietê, Piracicaba, me formei de fato piloto comercial em Piracicaba e tirei a carteira que eu queria tirar, que era de instrutor de voo, dar instrução, ensinar as pessoas a voar, mas nunca consegui emplacar definitivamente assim como instrutor de voo. E eu tinha muita amizade com o Paulinho, lá de Boituva, todo mundo conhece com certeza, morava em Boituva também, né? E aí o Paulinho foi a peça-chave na minha carreira para me botar para voar. E aí, isso em 2012, 13 mais ou menos, o Paulinho pegou e falou assim para mim: Rafa, tem um avião XYZ, KDZ, o meu avião de carinho, KDZ, um Skylininho, me botou para lançar PQD de Skyline e, cara, adorei. Foi uma coisa que eu adorei demais. Aí eu comecei a lançar de KDZ lá no interior de São Paulo, fazia umas areazinhas pequenas e tal. E durei acho que uns 7 meses, 8 meses lançando de KDZ. Minha última área de KDZ foi lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. Boa. Aí tava pra desistir do paraquedismo porque a instrução, aí voltou a valer a pena a instrução pra mim, porque eu tava dando instrução numa escola em Sorocaba e a escola começou a virar mais voo do que o paraquedismo. E o KDZ, tadinho, era um avião velho e tal, dava muita panezinha eletrônica e em Jacarepaguá não dá pra ter pane eletrônica. Sim, sim. E aí eu comecei a optar por voar mais na instrução do que no paraquedismo. Aí chegou um momento que eu falei, Paulinho, vou ter que sair do KDZ pra ficar só na instrução de voo, porque pra mim tá valendo mais a pena a instrução. Aí ele falou, pô, sério?
velho, Rafa, tal. Paulinho que me deu uma baita de uma força, né, tal. Pô, Rafa, você vai sair do paraquedismo. Pô, não, mas faz o que você achar que você tem que fazer, o que é melhor pra você e tal. E aí eu peguei e voltei pra instrução de voo e saí do KDZ. Mas deu 2 meses, Paulinho, Rafa, tá em Boituva, vem voar caramba comigo que eu vou te dar instrução. Pronto. Aí pronto, isso daí eu devo estar, sei lá, em 2013, outubro de 2013. Quando foi dezembro de 2013, o Paulinho me solou e me botou pra voar de caravan lá em Boituva. E fiquei até 2023. Quantas horas de voo? Cara, eu devo estar com... Eu falo que eu devo ter porque eu sou meio preguiçoso. E eu não sou aquele cara que fica lançando tudo certinho na CIV e tal. Tá. Mas eu devo estar com umas 5.500, mais ou menos, perto de 6.000. 5.500 a 6.000. Tá. Alguma coisa assim. Eu lembro que a última vez que eu lancei deve ter 1 ano. Nesse 1 ano atrás eu tava com umas 5.000. Então eu devo estar já com umas 5.500, pelo menos. Vamos começar falando especificamente. Eu vou começar falando de avião, depois a gente vai especificando sobre o paraquedismo, né? Que aí a gente vai falar um pouco da SKC Sai. A gente estava nos bastidores aqui e uma coisa que eu achei fantástica é que, embora sejam aeronaves iguais, como a gente falou, eu falei pro Brunão, Brunão, se eu pegar, tipo, o Rafa tá pilotando, você entrar no Yankee e decolou, ele põe um avião na sua mão, você sabe exatamente que avião que você tá voando. Como que é essa relação piloto-máquina, no sentido de que você acredita que é uma extensão do seu corpo, é como se você fizesse parte do avião? E como que é a sua relação com o avião? É uma coisa... E aí, meu brother, vamos voar hoje? Você troca uma ideia com ele assim? Como que é? É o seguinte, quanto mais tempo a gente passa dentro da máquina, independente do modelo do avião que você voa, você vai adquirindo uma sensibilidade sobre o avião, né? Nos movimentos que ele faz e tal, você começa a sentir. A gente fala que o piloto sente o avião na perna, né? Sentado ali, a gente sente os movimentos na perna. E realmente é nesse sentido, né? Tá falando na perna pra não pegar mal. Tá? Isso. O pessoal fala que é na bunda. Mas assim, por exemplo, você perguntou a diferença em relação ao Lima pro Yankee. A mais simples de identificar são em relação a comando. O Yankee tem um comando bem sensível em relação a outros caravans. Ele é muito sensível. Então, na hora que você pega ali o manche ali, tu já sabe porque ele responde muito rápido. Cara, mas não é o mesmo modelo, a mesma fábrica. Por que sai diferente, Bruno? Pois é, cada avião tem uma diferenciazinha. Cara, eu acho que eu voei uns 10 caravans diferentes, até um pouco mais se bobear. Um pouco mais, não muito mais. E cada um deles tem sua particularidade. Seja por ano de fabricação, porque tem aquelas evoluções que a fabricante faz, então você tem aquela diferenciação, poxa, o avião mais antigo, o avião novo teve melhorias que foram incluídas. Deixa a peça mais leve, alguma coisa assim? Exatamente isso, exatamente isso. Então eles vão buscando melhorias, então a gente tem a evolução do avião no decorrer dos anos. Depois a gente está falando, por exemplo, de aviões de paraquedismo, que são aviões mais antigos, a gente costuma voar no paraquedismo os aviões mais antigos. São aviões que já têm as suas histórias de voo, diversas operações diferentes, alguns tiveram acidentes, outros tiveram incidentes, outros tiveram a vida livre mesmo de acidentes e tal, e eles vão criando as suas características de voo. Cada avião tem sua personalidade. Eu gosto muito desse romancismo da aviação, né? Então, eu sou aquele cara que chega no avião, fazendo carinho no avião, conversa com o avião, bate um papo com ele antes de começar a voar. Você tem essa, Bruno? Eu costumo ficar encostado na hélice também pensando, mas não falo não, eu só fico ali imaginando as coisas, conversando ali na mente mesmo, né? Mas eu costumo olhar pro spinner do avião ali e ficar numa concentração com ele antes da decolagem. Essa relação máquina-piloto é muito louca, né, cara? Porque é uma relação de confiança fodida. Como que é a sua relação antes de decolar, antes de voar? Pra gente voar, primeiro tem que ter um ritual, né? A gente chama de inspeção pré-voo. Então toda vez antes de a gente voar, a gente tem que fazer uma inspeção no avião inteiro. E ali já começa aquela, pelo menos da minha parte, né? Começa aquela comunicação com o avião. Pô, e aí, como é que você tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o teu trem de pouso. Aconteceu alguma coisa? Quem foi que voou com você? Alguém te maltratou? Tal? Eu tenho esse lance com o avião. Caralho, eu tenho isso. Pode parecer frescura, sei lá o que pode parecer. Pra mim é um romancismo na aviação, sim, exatamente. Sim. E aí tem aquele negócio. Toda a minha inspeção pré-voo, eu converso com o avião. Pô, vou te tratar bem, cara, vou fazer o meu melhor, faz o seu melhor por mim também, vamos trabalhar junto, a ideia é a gente começar e terminar o dia junto hoje, vamos fazer tudo bem feito e tal. E assim eu faço minha inspeção pré-voo. Terminada a inspeção pré-voo, aí eu fico aguardando a demanda de quórum da SKC agora, né? E aí, beleza, apareceu a demanda, vamos sair pra voo, vamos decolar, vamos pá. Primeira decolagem do dia, para mim, é aquela decolagem da experiência. Então, pô, deixa eu sentir como é que tá o comportamento do avião hoje, deixa eu sentir como é que ele tá, como é que tá o temperamento dele e tal. Bota pra subir, você quer subir bem hoje? Vamos subir. Hoje você não tá muito legal pra subir? Beleza, vamos mais devagarzinho, não vou te esforçar e tal. E
vai experimentando a atmosfera, aí a gente tem que avaliar o vento, ficar de olho no vento, GPS. Experimentando a atmosfera, essa foi foda, hein? Mas muda. E muda, todo dia muda. Uma decolagem muda conforme a temperatura, a elevação que você tá. Então, isso que ele falou faz muito sentido. Muda muito. Geralmente, acho que é nas primeiras do dia. Faz... O embandeiramento. Na realidade, assim, ó. O que é isso, Pra quem tá no paraquedismo há muito tempo, assim, que já tá vendo a gente fazendo tudo que a gente faz, é padrão a gente aproveitar durante o táxi ali, dar umas embandeiradas na hélice. E a embandeirar o que é a embandeirar? hélice parar de tracionar ar pra trás. O que você faz? Ela tá... Você imagina que ela é um remo. Então, toda vez que a hélice tá passando, ela tá puxando o ar da frente e jogando pra trás. Certo. Bandeirar é o quê? O embandeirar, ela fica totalmente chapada com ar. Boa. Ela não joga ar nem pra trás nem pra frente, ela só empurra o ar no sentido do giro dela. Então, se pegar a câmera de frente, né? Isso daqui é o embandeirado, isso aqui é o passo. Aqui ela tá tracionando, porque ela tá girando, pegando o ar da frente e jogando o ar pra trás, tá? Quando ela tá embandeirada, ela tá dessa forma, girando dessa forma. Então, ela não produz tração nenhuma, nem pra frente e nem pra trás. Ela trava o avião, isso freia o avião, não? Não, pelo contrário, isso acelera o avião, porque a hélice, aí vai da aerodinâmica, né? Quando eu tô produzindo sustentação... Agora quando eu tô produzindo... Eu tinha certeza que esse... tá testando o... Como é que chama? Reverso. A gente também testa. Então pode ser que sejam os dois barulhos que você escuta. Então, o embandeiramento, ele é diferente do reverso. O reverso, você escuta o motor acelerar. Então, você escuta um... Aí é o reverso. Tá? Quando você só escuta um... É isso. É o embandeiramento. Então, o reverso acelera. Por quê? O reverso, quando eu tô voando, eu tô tracionando o ar da frente para trás. O reverso, ele muda o passo da hélice. A hélice continua a girar do mesmo sentido. Todo mundo pensa que a hélice, tá girando ao contrário. Mas não, a hélice tá girando no mesmo sentido. Só que ela tem um certo ângulo, ela vai lá, ela rema o ar da frente e joga para trás. Quando eu giro o reverso, a hélice gira o passo dela no sentido contrário. E ela, ou melhor, gira o eixo da hélice inverte. O passo da hélice inverte. O ângulo da hélice inverte. Então, ao invés dela remar da frente para trás, ela continua a remar, só que de trás para frente. Puta que pariu. Como é que um motor segura uma pancada dessa, brother? É uma força que ele tá fazendo força para frear? É isso que eu tô viajando? Ele tá acelerando para frear. Isso. Ele tá acelerando para frear. Por quê? A hélice gira livre, não gira? Sim. Ela não tá em atrito com o chão, ela tá em atrito com o ar. Então ela gira livre, de certa forma. Quando eu tô acelerando com o passo para acelerar o avião para frente, ela tá jogando o ar da frente para trás. Quando eu estou acelerando pro sentido reverso, ela tá acelerando do mesmo jeito, só que o ar de trás para frente. Só isso. Isso que eu tô tratando é assim, forma básica de se falar. Simples, né? Forma simples de se falar. Mas nada mais é do que jogar o ar de trás para frente ou de frente para trás. E quando eu embandeiro, ela não tá fazendo efeito nenhum. Então, quando ele bandeira, não cria arrasto. Então, você elimina qualquer arrasto que possa ter, que vai te atrapalhar num voo planado. O motivo pelo qual vocês fazem isso é teste? É para ver se está funcionando? O que é? Sim. É testar para ver se está funcionando para o momento de uma emergência. Justamente. Porque qual que é o sentido? Para pensar assim, ó. Se eu tô tracionando, a hélice está muito exposta ao vento relativo. Porque ela tá nessa posição que eu tô mostrando. Então, o vento relativo tá batendo captando, aqui. Sim. Se eu tiver um apagamento de motor, esse vento que tá batendo aqui tá gerando arrasto. Então, tá freando o avião. Certo. Se eu tô com uma pane de motor, eu não quero que nada me freie. Eu quero que eu continue a acelerar. Aí o que eu faço? Eu embandeiro a hélice para ela não gerar arrasto, para ela não frear o meu avião. E aí esse vento relativo de frente vai passar. Eu crio menos área de arrasto, vai passar e não vai frear o avião. Então o embandeiramento... E lógico, eu não tô só checando o embandeiramento, tô checando o governador de hélice, porque eu vou trabalhar todo o passeio da hélice, né? Tudo que ela pode girar em torno do eixo da pá da hélice, eu tô trabalhando no governador de hélice ali. E essa manete que eu atuo em embandeiramento e as ações da hélice é a mesma manete que controla o governador de hélice, que mexe essa pá no eixo dela mesmo. Por que não pode conversar com o piloto no comecinho, quando ele tá ligando a aeronave? É porque o que acontece? Quando a gente tá dando a partida, a gente tem que ficar monitorando alguns instrumentos para não deixar extrapolar a temperatura, para não causar dano na aeronave na partida, né? Então é por isso que a gente evita falar com vocês aí na partida. É mais precaução de
de não ter que estragar um motor desse que é caríssimo, né? Uma partida dessa. Ainda na aviação. Cara, vamos falar sobre o Caravan, né? Vamos falar sobre o avião Cessna 208. Isso. Cessna C208. 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 A gente estava nos bastidores aqui conversando. Por que o Caravan é o avião de skydive? Cara, o Caravan é um avião que nasceu pra muitas coisas, na verdade. Parece que foi assim. Aliás, onde nasceu o Caravan? Que a gente falou também. Como nasceu? O Caravan nasceu de uma encomenda da FedEx norte-americana pra Cessna, né? Eles precisavam de um avião que tivesse uma certa autonomia, com uma certa estabilidade, monomotor, para poder operar em pistas de difícil acesso, difícil condução, porque a FedEx tinha a ideia de fazer a entrega do correio aéreo, que a gente chama no Brasil, né? Então certo. ela transportava carga, levava para atravessar os Estados Unidos inteiro, e inclusive o Alasca. Então eles precisavam de um avião que aceitasse voar em qualquer condição meteorológica, que não tivesse problema em estar lá no frio ou estar no calor, que não tivesse problema de pousar numa pista curta ou numa pista longa, e eles fizeram a encomenda desse avião para a Cessna. Falaram, olha, eu preciso que vocês desenvolvam um avião para atender a minha necessidade e a minha encomenda vai ser grande. O que motivou a Cessna ir lá e desenvolver um avião inteiro para eles. Só que o avião ficou tão bom para a FedEx que ele ficou muito bom para todo mundo. É um avião que opera na neve, é um avião que opera na água, é um avião que opera na terra, é um avião que opera na pista asfaltada, na pista cascalhada, na pista enlamaçada. Já vi pousando na pista enlamaçada em Boituva. Exato, em grama. Pô, eu cansei de pousar na pista lá em Boituva, enlamaçada, a gente passava com o avião e o avião jogava água para fora. Então, assim, ele é um avião que nasceu para todo tipo de operação. Por isso que todo mundo fala que ele é um avião, é um trator, ele é um trator do ar. E o Caravan é um trator do ar de fato. E outra característica dele. E desculpa, eu fugi da tua pergunta. Você perguntou por que ele é um avião para o paraquedismo. Isso, né? isso. Então, beleza, vamos lá. Por que ele é um avião para paraquedismo? Primeiro, ele é asa alta, estável, produz muita sustentação. É um avião que só ele quer ter asa no mundo inteiro, porque a envergadura do Caravan é absurda. É muito grande, né, cara? Então, qual que é a vantagem? Gera muita sustentação. Então, ele tem um motor turbo-hélice, que é de extrema eficiência, né? Não dá problema comparado com um motor convencional, a pistão, ele é um motor, nossa, fenomenal. Tem poucas peças móveis como o motor a pistão, né? Ele tem um eixo e vários discos nele com fluxo de ar. Se a gente entender fluxo de ar, panela de pressão, a gente entende a turbina, né? Tá. Tratando de forma básica, né? Mas é basicamente isso. Então ele é um motor simples, que funciona muito bem, extremamente confiável, asa alta, e aí começa. Pô, você monta uma área de paraquedismo. Normalmente você monta uma área de paraquedismo em lugares mais distantes, com pouca infraestrutura. Você consegue operar em pista de terra com o Caravan, porque ele é um avião muito alto, a tomada de ar do Caravan. Se você parar para prestar atenção, por exemplo, assim, ó, trabalhando com aviões do paraquedismo, né? Você pega o Kodiak. O Kodiak tem uma boquinha embaixo da hélice. O Caravan tem uma boca na lateral da hélice. O escape? Não, aquilo ali é a entrada de ar. Então aquele ar que é admitido ali, por exemplo, o Caravan ele tem aquela bocona lateral, parece que tá sorrindo de lado, assim. É uma boquinha aqui do lado. E o Kodiak já tem uma boca aqui embaixo, assim. Embaixo, é verdade. Agora eu lembrei. Tipo, você pega pra tratar assim, poxa, por que uma boca embaixo e uma boca na lateral? O Caravan tem a boca na lateral, justamente pra distanciar mais ainda do chão e não admitir poeira, pedra pra afetar o motor. O que agride esses motores é pedra, poeira, sujeira. Agride demais esses motores, porque eles trabalham com fluxo de ar. Então, se o ar vier poluído, pronto, vai afetar o motor. O Kodiak, não que ele seja um avião que tenha algum risco a mais por conta disso, não, mas ele tá mais exposto a esses detritos. O Caravan já tá na bocona lateral aqui, então a chance de ter detritos é menor em relação ao Kodiak. Então, isso é outra vantagem. É um avião lá alto, então tá mais distante do chão também e, cara, é um avião com muito espaço, ele tem uma cubagem muito grande, então a gente consegue colocar muito paraquedista lá dentro, uma porta extremamente grande, consegue colocar big way para lançar ali tranquilamente, o wingsuit, o cara sai em pé, não sai sentadinho, todo apertado. Essa porta é original? O tamanho dela é original. Essa é a porta da carga. E como que... Mas ele não pode ser também avião de passageiro? Sim. Como que é essa porta original? Ela abre assim? Ela abre... A porta do Caravan, a original, a seção de baixo, abre pra fora contra o vento de deslocamento do ar. Essa porta até nisso os caras pensam, né? Porque, não entendi agora. Por exemplo, imagina esse quadrado aqui todo. Certo. Tá? Ele é dividido ao meio. Na linha horizontal. Certo. Então você pega a linha da hélice ali, ó. Da janela. Da janela. Você imagina que teria uma linha dividindo a porta ao meio da janela da frente com a janela de trás. Certo. Tá? Beleza. O que acontece? A parte de baixo, a porção de baixo, ela abriria com dobradiças na lateral. Ela abriria dessa forma aqui. Então você imagina que ela faria isso aqui, assim, ó, pra frente. Em direção do trem de pouso, assim. Tá, em direção do trem de pouso. Isso mesmo. Tá. E a
outra porção de cima, ela abre articulada para cima. Pra cima. Precisa de uma escada normal também para subir. Mas a escada Só que aí a portinha de lá. ela é um acesso de carga. Pro passageiro subir, ele tem uma porta do outro lado. Aquela ali. Que é aquela porta do outro lado. Aquela- Aquela lá é o mesmo esquema da linha aérea. Ela é dividida ao meio do mesmo jeito, só que uma parte desce, a outra parte sobe. A parte que desce tem uma escada para você poder acessar o avião. Já integrada na porta, a escada. Do mesmo jeito dos aviões de linha aérea. Entendeu? Irado isso, eu não sabia. E existe até lógica para isso. Porque, por exemplo, assim, ó, por que a porta abriria para frente? Por quê? Porque no vento relativo durante o voo, o vento fecha ela para você. A porta de cima. Bom, paga A porta- para o engenheiro. A porta de cima, por incrível que pareça, o manual do Caravan diz o seguinte: se você tiver uma abertura eventual da porta, a porta de cima pegou e abriu para cima, o que você faz? Dá flap. Reduz a velocidade da flap, ela fecha sozinha. Ela baixa. Por causa do fluxo de ar do flap, vai empurrar a porta para baixo. Tanto para um lado como para o outro. Tá. Então, até isso os caras pensam na hora que estão projetando o avião. Beleza. Quem que foi aí olhando o avião aqui, né? Existe alguma mudança? A gente sabe que foi visualmente, a gente tira os bancos, né? Eu já vi Caravan com um banco de passageiro e tal. E já vi Caravan também que tem um bolsão embaixo. Cargo pod chama. Cargo pod. Que é o que a FedEx usa. A FedEx usa essa parte embaixo e também toda a parte de interna. cima, exato. Né? Quais são as mudanças para se utilizar o Caravan dentro do paraquedismo? Ou seja, precisa mudar alguma coisa na suspensão, freio, ou é só uma parte interna mesmo? Existe modificações. Existe. Por Vamos exemplo, lá. a primeira coisa que a gente faz no paraquedismo é aliviar peso. Por que aliviar peso? Quanto menos eu tiver, mais rápido eu subo. Certo. Tá? Então, remove o cargo pod. O cargo pod é peso, a gente não vai usar ele para nada. Na Cargo época pod. que tinha um avião voando, um É azul. porque na época, ali em Boituva, os aviões eram usados tanto para paraquedismo durante o final de semana, como táxi aéreo durante a semana. Minha mussarela, minha calabresa. Exato. Então, assim, não vale a pena você tirar o cargo pod para aliviar peso para usar durante 2 dias, porque durante 5 dias você carregava carga nele. Então não valia a pena tirar o cargo pod, tá? Mas se você for usar com foco só de paraquedismo, como por exemplo é hoje o Yankee e o Lima, não faz sentido você ter o cargo pod. Então você tira o cargo pod, você alivia peso e diminui o arrasto. Porque aquela barriga forma um queixo bem na frente ali do trem de pouso, forma um queixo. E aí ele gera arrasto. Só que tem um detalhe, por exemplo, se você olhar para a biquília, por exemplo, a biquília tem um acabamento ali em cima que a gente chama de canoa, né? Para cima do trem de pouso ali tem um acabamento. O cargo pod, ele iria até ali. Só que como a gente remove, ficaria sem o acabamento. A gente vai lá e tem um acabamento para aeronaves sem o cargo pod. Você inclui esse acabamento para dar aerodinâmica. Entendi. Você põe uma proteção para uma válvula de dreno que tem, por exemplo, na barriga do avião, você tem uma válvula de dreno. Você tem que pôr uma proteção para aquela válvula de dreno, porque quem protegeria ela seria o cargo pod. O projeto oficial tinha esse cargo pod, é isso? Tinha e também não tinha. Você podia... ele é um item opcional, exato. Entendi. Com ou sem. Aí outras modificações. A gente arranca a porta. A porta de carga ela é removida. Não só põe a porta, mas esse montante não tem aí. O estribo em cima. Estribo não, a alça, né? Alça, que a gente chama ali em cima. É. Exato, aquilo ali não tem. A gente adiciona aquilo ali. Isso então, é parafusado, arrebitado? O que é? Parafusado. São cravadas porcas numa parte estrutural do avião ali. Passa por teste. Eu acompanhei o teste disso da homologação. Aí eu lembro que eu tive que ficar pendurando saco de cimento e saco de areia para poder dar o peso. Exato. Eu acompanhei um teste quando a gente homologou uma aeronave lá em Boituva. Você tinha que pendurar peso na alça. A gente botou saco de cimento, saco de areia, saco de pedra para atingir o peso que o engenheiro queria para testar se não ia romper e se também não iria derrubar a cauda do avião. Para a gente poder ter a configuração de CG e também ter a configuração de resistência da alça ali em cima. Então, são feitos testes da homologação do avião. Isso tem algum documento que fala assim, olha, é avião de paraquedismo, então a gente fez essa alteração, isso está comprovado, isso tem que ter. Tem que ter. A ANAC chega e fala, bom, tem um montante, já está tudo certo. Funciona da seguinte forma, você vai ter que contratar uma empresa que tenha engenheiros aeronáuticos. Esses engenheiros aeronáuticos, eles vão rehomologar algum item nesse avião. Na aviação tudo tem que ser homologado, tudo tem que passar por um crivo que autoriza você a usar ou não. Então você tem que contratar engenheiros, os engenheiros vão lá, vão reprojetar aquilo e comprovar para a ANAC, para os engenheiros da ANAC, que aquela modificação ela é segura. Tá. Então passa pela fase de homologação, sendo aprovado, aí vai expedir um documento chamado SegVoo 001. Esse documento é o que autoriza você a praticar essa atividade com as modificações que foram aplicadas. Então esse documento perante a ANAC é o que determina você poder usar esse avião para o paraquedismo ou não. Beleza. Ainda na parte de Cessna, de Caravan, Brunão, eu queria que você falasse como é que
como é que funciona a tua parte aqui, mais a questão da manutenção. A gente é paraquedista e, obviamente, qualquer máquina a gente precisa ter me corrige se eu estiver errado, tá? Existem peças no avião que precisam ser trocadas independente se ela foi usada ou não? Existe sim. Existe peças que vêm por hora, outros por tempo. Não quer saber. E é assim, tudo controlado. Tudo é feito, tem controle. A gente tem um monte de caderneta lá, cheio de controle lá, de tudo que vai vencer. E a gente tem que ficar de olho naquilo, né? Toda vez que a gente vai levar o avião para manutenção, a própria oficina que tá mexendo dá uma conferida também, ver o que tá faltando. E a gente costuma fazer manutenção no Caravan a cada 200 horas. A manutenção você leva numa oficina homologada, daí é tipo uma dobragem de reserva que faz um cheque todo, porque assim, todo mundo fala, não, eu vou redobrar meu reserva. Daí o Danny Boy falou, não, você vai retificar o seu equipamento, a gente não só dobra o reserva, a gente vai ver toda a parte metal, se tem alguma fissura, a gente vai ver toda a costura. Como que é na aviação? Esse aqui, na última vez que foi, ele arrancou toda aquela parte traseira lá pra verificar se tinha trincas, viu cabo de comando, viu tudo. Então é meio que A gente chama de manutenção preventiva na aviação. Isso. E o legal que tipo, eu não vi isso em outros lugares, mas aqui na SKC acontece, que eu vi acontecer. Vou dar um exemplo, eu tava com Lima na Serra do Cipó, e o avião tinha 60 horas disponíveis ainda pra poder voar, pra depois ir pra manutenção. certo. Cheguei aqui na base, era acho que uma segunda-feira. Aí o Dorigon, Brunão, leva o avião pra manutenção em Goiânia, que ele vai ficar 2 semanas na Bahia, e a gente quer dar um tapa lá, ver se tá tudo certo pra manutenção. Vamos botar ele na pomada. Justamente. Vamos falar assim, né? Justamente. Vamos botar ele na pomada. Justamente. Aí eu fiquei assustado, né? Porque eu venho de outra aviação, então eu fiquei assustado. Pô, mas o avião tem 60 horas disponíveis. Aí levei o avião pra Goiânia, fizeram uma pré-revisão no avião todinho. E ele ia voltar no outro mês pra fazer, mas eles fizeram a pré-revisão todinho. Ficou 2 dias lá o avião, trocaram pneu, fizeram tudo que tinha que imaginar que fizeram lá. E aí eu fui com o avião super mais confiável pra Bahia, né? Não que não estivesse confiável, Porque tava mas, dentro das 60 horas. Mas já saiu de uma oficina, então quer dizer, tá melhor do que antes, né? E eu queria saber mais dessas peças. Por exemplo, me explica melhor. As pessoas têm, assim como eu imagino que sim, como que é feita essa peça? Ela precisa trocar a peça, então deu a hora dele. Se o avião ficar engarado, tem peça que não voou, independente de não voou, cara, você precisa trocar essa peça. Sim. Como que é isso? Dá um nome de uma peça assim. O Rafa é mais experiente que eu nesse negócio aí. Cara, peça que é precisa interessante. trocar? Por exemplo, assim, se a gente parar pra falar do óleo, a gente troca óleo no carro normal. Certo. Não troca? Todo mundo imagina que a troca de óleo no carro vai ser lá, com 5 mil os carros antigos, 10 mil quilômetros os carros novos. Certo. Mas ninguém para pra pensar que, por exemplo, se eu não andar com o meu carro, pode dar prazo de validade daquele óleo, não pode? Então, o que acontece? Os carros já são assim. A gente não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito de pensar nesse tipo de manutenção por data, por exemplo. Mas o óleo tem que ser trocado a cada 6 meses no avião. Eu não tô falando que seja no Caravan não é assim, tá? Mas, por exemplo, a gente tem outros aviões... Aviação geral, tá? Isso é específico pelo avião, vamos dizer, né? Por exemplo, o avião que eu voo hoje, atualmente, né? Ele é um avião que ele é um motor a pistão. É diferente do motor turbo-hélice do Caravan. Certo. E ele tem prazo de validade. A cada 6 meses, independente de eu voar ou não voar, eu tenho que trocar o óleo do motor. Então, por quê? Tem os prazos de validades, tem a química que é envolvida, que ela não tá circulando, não tá se mexendo, não tá misturando constantemente. Então, ele perde propriedade. Então, fatalmente, tem coisas que têm que ser trocadas por data. Borrachas. Borrachas são coisas mais comuns da gente ter vencimento por data e não necessariamente por hora, porque a borracha resseca. Então, tudo isso daí, mangueiras, por exemplo, existem mangueiras que você tem que trocar ou com 1000 horas ou com 5 anos. E isso eu tô falando de Caravan, tá? A gente está numa aviação diferenciada porque avião você vai lá, voo daqui para o planeta, para o Urano. Vai demorar 75 mil anos para você chegar em Urano. Beleza, decolou, 75 mil anos você vai chegar em Urano. Legal. Aqui é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quais são as peças que precisam ser mais avaliadas nesse sentido? Porque um voo reto nivelado chataplau é uma coisa, mas você obviamente exige mais de uma aeronave. Ou eu estou errado? Estou errado ou não?
De forma nenhuma. Né? Mais acionamento, mais liga, desliga, para, freia, abastece, não sei o que, e para, e sobe, e desce, e uma sim, uma não, e o que é essa logística do paraquedismo e o que o Caravan entrega de vamos pensar assim, de vantagem para esse sentido? Sacou a minha pergunta? Sim. Foi claro ou viajei? Não, foi muito pertinente, na verdade, essa pergunta. É mais ou menos como eu chegar pra você e falar assim, ó, pega a sua CG 125 que você anda todo dia na cidade aí pra correr pra lá e pra cá e pega uma moto de motocross. Como é que você vai fazer a manutenção de uma e de outra? A motocross não tá muito mais exposta, não se esforça muito mais e tudo mais? O avião do paraquedismo é a mesma coisa. Então você parte do seguinte princípio, por exemplo, trem de pouso, ele é muito mais afetado, porque a gente pousa e decola muitas vezes. A gente pousa, o cálculo é legal porque assim, ó, quantas vezes um avião de linha aérea pousa e decola por hora de voo? Um avião de linha aérea vai decolar, vai fazer lá 2 horas de voo e vai fazer um pouso. Sim. Um avião de paraquedismo, se ele voar 2 horas, ele vai fazer no mínimo uns 5, 6 pousos, entendeu? Então eu trabalho muito mais as peças do avião de paraquedismo e por hora de voo em relação a uma aeronave de linha aérea. Agora a pergunta, eu tenho um avião de paraquedismo, ele é da SAI, SKC, é diferente a manutenção por ser um avião de skydive? Não, os programas são iguais, né? Ou tem alguma diferença? O programa de manutenção do Caravan, a Cessna pensou tanto no Caravan. A Cessna pensou tanto no Caravan porque ela sabe que o avião pode ser operado de diversas formas. Então ela... Que é o aguenta perrengue, porradaria, tiro, porrada e bomba. Programas de manutenção justamente para essa relação que eu te falei. Pouso por hora de voo. Então quando você vai lá e lê o manual de manutenção do Caravan, para você conhecer, por exemplo, você vai chegar lá num ponto que ele vai falar assim, ó, beleza, vamos determinar qual é o programa de manutenção que deve ser executado nesse avião. E aí como que eles determinam isso? Por quantidade de pouso por hora de voo. Então ele vai determinar para você o quão você tem que fazer. E essa continha que segue o game, né? Exatamente. Se 180 mil pousos e decolagens, você vai ter que trocar. Vai ter que trocar o trem de pouso. Então você vai querer ler o manual do Caravan, tudo começa ali. Como você vai executar a manutenção do seu avião? Ah, o seu avião tá perto da praia, tá perto do mar? Influencia? É um programa de manutenção. Tá. Você tá no deserto? É outro programa de manutenção. Tudo isso daí, antes de você começar a saber quais as manutenções que você tem que executar, você tem que saber em qual programa de manutenção você vai incluir o seu avião. E adivinha em qual plano de manutenção começa o paraquedismo. O mais hard que tem. Então você tem que começar lá com inspeções. Aí vai entrar numa fase muito técnica. Mas, por exemplo, o avião de paraquedismo passa por muito mais testes de trinca do que um avião de linha aérea normal. Ele tem um programa de SIG. Como que é um teste de trinca? Tem os destrutivos e os não destrutivos. Ô, louco. Explica pra mim. Por exemplo, assim, você tem diversas peças dentro do avião. Você vai lá e coleta uma delas. Qual, por exemplo? Vamos pensar assim, ó, por exemplo, numa blade do motor. O que é uma blade? É uma parte que tem lá dentro do motor que ela produz, ela é uma hélice, a grosso modo, dentro do motor, que ela faz aquela compressão do ar lá dentro do motor. Tá. Para ela existe um teste destrutivo. Você vai pegar uma delas e vai mandar para teste. Vai destruir ela mesmo. Mas eles querem saber o quão esforçou essa peça para ela estourar. Se ela resistiu o suficiente, aquele disco pode continuar. Você só vai lá e troca pontualmente aquela que você destruiu. Agora, se ela não resistir, você manda disco vários inteiro. Discos eu tô viajando? São vários discos dentro do motor. Então, se eu fiz o teste 1, a gente submite que já tá tudo ali. Não, você vai fazer por disco. Ô, louco. Por disco. É muito mais embaixo o buraco. Aí, por exemplo, sim, tem peças que você não precisa destruir ela. A gente usa um líquido que chama líquido penetrante ou Magnaflux, que você passa esse produto na peça e ele vai penetrar aonde tem fissura. E ele penetra de fato. E vai te mostrar, né? Depois você vem com uma luz própria e inspeciona essa peça. Ou você manda ela para um raio-x, como o nosso corpo. Você manda a peça para um raio-x para avaliar aonde tem a trinca, como que é a trinca, se ela é uma trinca que para, se ela é uma trinca que tem tendência de continuar. Tudo isso daí passa pelas inspeções. Bruno, a gente falou que a gente está a 3.650 pés de elevação. Voar aqui é um ar mais difícil do que se você comparando com Boituva ou com outro lugar por conta da pressão atmosférica ou não? Na verdade, o que acontece? Vai ter algumas mudanças em relação ao nível do mar, né? A gente às vezes vai correr um pouquinho mais de pista que em relação ao nível do mar, que a gente correria um pouquinho menos. O avião entrega tudo que tem mais rápido no nível do mar do que aqui, né? Tá. Então ele sobe mais rápido. Vai ser essas diferenças básicas que tem o ar, como é mais rarefeito aqui, ele vai se comportar um pouquinho diferente, como se estivesse no nível do mar. Mas eu imagino que deve ser a mesma coisa que vocês sentem quando estão pousando. No paraquedas, né? Sim. Mais pressão no paraquedas. A SKC opera Nordeste, né? Bahia, Noronha. Esses aviões operam em diversas condições. Então aqui 3.650 pés, mas lá a nível do mar. Isso.
Aqui seco, lá úmido. Isso, tem isso. Muda também? Muda tudo isso. Voo? No voo, pra vocês também muda, não muda? Sim. Pra gente É a também mesma muda. coisa. É É asa. a mesma situação. A gente tá dentro de um fluido chamado ar. Então, tipo, é tudo a mesma coisa. Que loucura, brother. Então você tem ar úmido, é pior. Aquele dia quente, úmido pra caramba, o velame não tem aquelas tendências de dar umas fechadas, dar umas bobeadas. O avião é a mesma coisa, parece que a gente passa num buraco de ar. Parece que a gente passou num momento que não tem vácuo. Tem vácuo assim, ó, não tem ar. A mesma coisa. As térmicas, turbulências, a gente sente muito mais. No dia quente, com ar úmido, dia seco, com ar frio, também a gente não tem tanto isso. E aqui, antes da gente começar, a gente falou que você que treinou o Brunão, né? Bem, pro paraquedismo, né? Diga-se de passagem. Exato. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem desse tipo de treinamento. Eu queria que você falasse e explicasse como que é o treinamento é um treinamento de pane, isso é uma simulação de pane. É igual a gente... Faz assim, pergunta pro Bruno primeiro, Boa. deixa ele dar a resposta e depois eu falo por que a gente faz isso. Tá bom, beleza. Brunão, o que aconteceu? Faz parte do cheque? Como que é isso? Esse teste? Na real não é um teste, é um treinamento. Exato. Como é que foi pra você? Foi quantos dias? 2 semanas? 1 semana? 3 dias? Cara, uma coisa que eu acho assim admirável aqui na SKC é o treinamento que eles fazem. Eu dedico um tempo muito importante assim pro treinamento, que eu acho que é legal. Não que outros lugares não façam, fazem também. Sim, mas Só é o farol pra cima da segurança. O que eu gosto é o seguinte, assim, por exemplo aqui, eu saí pra voar com o Bruno com um avião vazio diversas vezes pra treinar. E isso que o cara já é um piloto de Caravan, ele já veio do Caravan já. Eu não precisei treinar ele, ensinar ele a voar o Caravan. Eu só precisei ensinar ele a voar o Caravan no paraquedismo. Então vamos lá, como é que foi? Não, primeiro começou com ele me dando instrução sobre o paraquedismo, né? Me explicando as coisas, porque eu cheguei aqui, eu vim de um táxi aéreo, né? Então a operação completamente diferente. Então, dá um exemplo, tipo, assim, gritante. Cara, eu vou aeromédico, então, pô, completamente diferente do que lançar paraquedismo. Então, um exemplo básico. Se eu perguntar pro você o que é positivo e negativo, é fácil você me responder? Sim. Eu não Pra sabia. ele não é. Eu não sabia o que era positivo e o que era negativo. Tá entendendo? Eu vi o pessoal entrando e falei, cara, eu não entendia nada. Entendi. Então, tipo assim, eu cheguei, vim fazer um voo de teste aqui na SKC, eles me trouxeram, vim fazer o voo pra ver se eu me adaptava, se eu gostava da operação, gostei. Aí fui embora, depois retornei de novo, já tinha um treinamento marcado com ele, mas o que acontece? Eu fiquei voando com outros pilotos aqui, por um mês, um pouquinho, conhecendo mais do paraquedismo. Aí o Rafa veio, me deu um treinamento, acabou esse treinamento teórico e algum voo prático, a gente fez algumas manobras, algumas planes, e aí foi embora de volta. Eu continuei voando, pegando duplo com outros pilotos aqui, até realmente adquirir uma familiarização no paraquedismo. Eu acho que eu fiquei 2 meses, mais ou menos, para poder fazer o primeiro lançamento solo aqui de vocês, tá entendendo? Então, tipo assim, foi um processo de 2 meses de treinamento, e o Rafa voltou depois. Aí que ele... simulação de pane, ele me cobrava, porra, cara, quanto tempo você vai demorar pra lançar a galera? O cara tá perguntando ali. Eu tinha que responder pra ele e eu, estimava o tempo lá, ele cronometrava e se batia. A gente foi fazer um treinamento só eu e ele, de stall e entrada em parafuso pra recuperar e tal. Então, tipo, são coisas que eu não fazia, esse tipo de treinamento de entrada de parafuso no táxi aéreo, porque a gente não tem... É diferente. Treinamento de pane a gente fazia no táxi, mas pro paraquedismo, assim, as descidas, os limites de descida que ele me passou, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta também, tá? Porque, tipo assim, a descida do paraquedismo é completamente diferente de uma descida do táxi aéreo, principalmente no aeromédico, né? Então, às vezes a gente descia 300 pés por minuto pra... A vozinha infartando lá. Por causa da senhora passando mal no voo. Ou então a gente voava muito baixo também, por causa disso. Pô, a primeira vez que eu... Bruno, imagina, você veio de 2 mundos totalmente diferentes, o cara fazia papai e mamãe, tudo certinho, assim, ó. lisinho. Nossa, Aí ele chega aqui, primeira coisa que sobe que nem um retardado e desce pior ainda. Não, aí que tá. É onde eu vou chegar agora. Primeira vez que eu tô aqui e tal, lançou a galera, não tava entendendo nada. Porque, tipo, olhava pra trás, que eu tava na cadeira do copiloto, olhava pra trás, esses caras saindo aqui, tudo doido, né? A gente pensa, primeiro contato com o paraquedismo. Aí, beleza. Aí o Agostinho tava me dando... Voando com o Agostinho pra aprender, né? E aí, pra ele me mostrar como que era, ele falou assim, comando, agora é a descida.
Falei, de boa, né? Rapaz, ele guardou as manetes, nariz embaixo, eu começava a ver Anápolis assim, contando. Eu falei, tá errado. Mas assim, o que acontece? A primeira sensação é muito diferente, cara. É uma descida muito diferente, sabe? A gente fazia no táxi aéreo uma simulação de descida de emergência, mas ela é mais light do que a do paraquedismo. A do paraquedismo é mais bruta. Não, você imagina, o cara pra olhar pro chão, ele tinha que fazer assim, ó. Aí quando ele vai descer de paraquedismo, só tem que fazer assim, ó, olhar pra frente, porque o avião tá descendo de bico pro chão. Se ele olhar pra baixo aqui, que ele iria ver o chão, ele olha o céu. Mas foi aí também que... Caramba, tem alguma coisa de errado aqui. Mas foi nessa também que eu gostei, cara. Cheguei e falei pra minha mulher, ó, eu gostei da operação, acho que a gente vai embora pra Anápolis. E esse treinamento a gente falou que é muito importante, né? Eu sempre falo que a conversa e a comunicação de grupos grandes, mais de 3, 4 pessoas na porta, conversa com o piloto, né? Seu adorável. É legal avisar. É bom avisar. Muito bom avisar. Porque eu acho que é obrigatório, né? Como eu tô de wingsuit, eu vejo às vezes os caras no sanhaço assim, aí já vi pilotos. Puta merda, o cara não me avisou. Você tá sempre lá ouvindo a gente xingando, né? O que ele mexe aqui? E eu não xingo ninguém. É o compensador, é pra ajudar a gente a movimentar o manche. Porra, nem pra avisar, não sei o quê. Putaço, não lembro quem foi. Não lembro. No mínimo deve ter sido um deles, no mínimo. E é extremamente importante. Esse treinamento que vocês fizeram de um pré-stall faz parte do... Porque isso pode acontecer, né? A gente tá acostumado a voar. Vocês voam numa velocidade, quase num pré-stall? Sim. Quase num pré-stall. E o que garante o voo? Nariz para baixo? É mais velocidade? Vamos acertar o avião? Aí entra uma coisa que é legal, né? Por que um treinamento de paraquedismo? Porque a gente tem diversas modalidades dentro do paraquedismo. Cada modalidade tem uma diferença pro seu lançamento. Me conta. Né? Então assim, só concluindo esse do treinamento, né? Por que é importante? O cara veio de uma aviação que já voava Caravan, entendia tudo perfeitamente, eu não precisei falar um A pra ele do Caravan, mas do paraquedismo eu tive que ensinar o beabá pra ele. Do zero. Foi aquilo que eu falei, ele não sabe o que é uma positiva, que pra mim é muito natural no paraquedismo, ou melhor, na aviação, pra ele não é. Do mesmo jeito que se ele falar pra mim, Rafa, não era o médico, eu tinha que fazer assim, pra mim é novidade. Sim. Então eu tinha que trazer eu tinha que trazer ele pra minha realidade. Certo. Né? Então entra um treinamento teórico, você tem que pegar, sentar, papel na mão, escrever, mostrar o alvo, mostrar pra ele o que é um PS, de onde vem o vento, o que não é. Entram siglas novas, PS, ZL... Vento de camada. Sabe? Tudo isso daí entra de novo pro piloto, né? Então você tem que fazer esse treinamento todo. Depois, o cara tá acostumado a voar o Caravan, mas ele não tá acostumado a voar o Caravan pro paraquedismo. Para pra pensar. Quantas modalidades na aviação existem onde a carga é móvel? Nenhuma. A carga tem que estar sempre presa no mesmo lugar. O passageiro tem que estar sempre preso no mesmo lugar. No cintinho, daí você pega lá um Airbus 320 carregando lá 100 e poucas pessoas lá, o que é um cara levantar lá do meio do avião e usar o banheiro lá na frente? Não é nada. Agora vai um cara vir lá do fundo do Caravan, lá pra frente do Caravan, bicho. Muda toda a configuração, você sai pilotando o avião feito um louco. Só que no Caravan, às vezes acontece 15 que estão lá dentro do nada despencado do avião. Então tudo isso daí é novidade. Então você tem que treinar o cara pra isso. E aí você vai pro voo, vai no teórico, explica de novo o avião e faz o cara entender o que é crítico pra operação do avião do paraquedismo. Por exemplo, a gente tava falando de manutenção, né? Quantas vezes a gente dá flap no Caravan, no paraquedismo? Cara, várias vezes. Você vai ter um lançamento baixo, você tem que dar flap. Você vai fazer um lançamento alto, você dá 10 graus, 20 graus. Às vezes você dá full flap. Às vezes você não quer nem dar 20, você quer dar 10 graus só de flap. Depende da modalidade. Tá. Então, trabalha muito. Recordes é uma coisa, Exato. Recorde de barriga é outra, recorde de head-down é outra. Assim, de grosso modo, você pega o lançamento convencional, tandem, aluno, AFF, atleta vamos pensar BBF. O convencional, seria o convencionalzão. Seria atleta... O atleta de 2, um two-way, um three-way, beleza. assim. Atleta, daí vem... Seria mais ou menos o AFF, o BBF. Tá, beleza. Aí o tandem e os... São todos eles ali dentro... Não, esses daí eu tô falando da mesma forma de lançar. Tá. Eu consigo lançar um tandem da mesma forma que eu lanço um aluno, da mesma forma que eu lanço um two-way, um three-way, um BBF, um AFF. Tá. Eu lanço eles mais ou menos da mesma forma. Agora um way-to-way. Porém, com suas devidas preocupações. Um tandem eu consigo lançar ele um dia sem vento. Uma mini meia. Se o cara pegar, saltar, vai comandar um pouco mais alto, tal, ele tá ligeiro, ele sabe que ele tem que comandar alto. Tá.
Um aluno a 1 milha e meio não dá pra lançar. Não dá. Com um dia sem vento. Então tem as suas devidas particularidades, entendeu? Então você tem que... Por isso que a gente tá sempre olhando pra aquele retrovisorzinho lá, pra ver quem tá lá na porta. Ah, se o capacete tá com rádio, opa, esse cara é aluno, tem que cuidar desse cara. Hoje eu sei identificar, no começo eu apanhei. Mas Eu lembro que ele me perguntou isso. Pra você saber se é aluno, vê se tem rádio. Vê se é full face, se não é full face. Você começa a descobrir Olha a isso daí. malandragem. Você tá entendendo que não é... Ai, traz o olha seu ali, aviãozinho aqui pra mim. Não é muita coisa, Se o cara tá com câmera, se não tá. Se o cara tá de macacão, se não tá. Se ele tá com macacão com gripe, se não tá. Tudo isso aí você avalia na tua carga do avião. E o tempo todo olhando pelo retrovisor. Então, beleza. Opa, tô vendo o cara ir pra porta com aquela cara de medo. Aluno. Aluno. Aquele Isso ele vai cara que vai, não vai, é aluno. Entendeu? Então, tem mais essa. Pô, se o cara vai... Às vezes você vai lançar um aluno aqui, o cara fica dentro, cima, embaixo, fora, dentro. Aí você fala, "Ih, já errou, vai começar de novo. Vamos continuar na reta aqui, vai lá, meu filho, começa de novo. Ah, então, embaixo, cima, fora. Aí você fala, não, dentro, fora, cara, bicho, você vai sair, você não vai entrar de volta pro avião. Então, e tudo isso é enroscado na porta, comendo reta de lançamento, deixa eu começar a fazer o pedal aqui. Então, tudo isso daí você tem que passar pro cara. Então, as diferentes modalidades, né, que é o que a gente tava falando. Então, esses daí são uma forma de lançar. Você vai lançar um Big Way. Big Way, você já tem que tomar mais cuidado. A partir de quanto vocês consideram um Big Way? Cara, Na porta? sendo muito honesto pra você, olha o tamanho da porta do cara. Velho. Quantos caras cabem naturalmente ali? 3, 4? 3, 4. 3, 4. Passou disso daí, bicho, já é Big Way pra mim. até porque Tá. você sente já o avião Só bem que, diferente. se eu chegar pra você e falar assim, ó, o que é um Big Way de 4 num avião com 4 a bordo? É tudo. É tudo. Então vai movimentar a carga toda do avião de uma vez só. Você entende? O que é um four-way dentro de um avião com 15 a bordo? Não é nada, o CG não vai mexer muito. O que é um way-to-way dentro de um avião com 15 a bordo? Metade da carga. Metade da carga. Você entende a relação? Por quê? Porque pra mim o grande lance é a movimentação do CG dentro da aeronave. Se o CG se movimentar muito, se eu pegar a carga toda do avião e botar na cauda do avião, vai me pesar a cauda. Se eu pegar metade da carga, pôr na cauda, metade da carga, pôr na frente, tá equilibrado. Eu edito muito vídeo de recorde, né? E às vezes eu pego os vídeos do Last Dive. Por que dá um solavanco assim, ó? Quando sai muita gente, ele dá um... E os caras até têm uma tendência de tropeçar. Dá uma flutuada. cair. Exato. Para pra pensar assim, ó. Foi todo mundo pra cauda do avião. O que naturalmente acontece com o avião? Ele quer subir. Subir não. Não? Ô Binho. É subir, é. Pega a gangorra e bota tua filha de um lado. O que vai acontecer com o outro lado? Mas você tem que pôr o nariz pra baixo. Aí o que eu faço? Então, eu tô falando nesse sentido. Eu tô botando o nariz pra baixo. Aí tá Beleza. Só que aí compensando ali, ó. despencou todo mundo de uma vez. Aí ele dá é essa rampa que ele dá? Você entendeu? O avião vai querer ir pra baixo. Porque eu tô picando. Quem tá segurando o avião voando? Por isso que O tem peso esse da gap, galera. justamente. O peso da galera. Então, tipo, pô, pra mim é complicado. A gente tem que trabalhar e você tem que saber o time certo. Tipo, a gente não lança. É muito engraçado isso. Isso é lógico, é com o tempo, né? Hoje o Brunão já faz isso já. No começo ele não fazia. Mas a gente não lança olhando pro velocímetro, cara. A gente não lança olhando pro velocímetro. É o que? A gente Sente o avião. voa sentindo o Lembra o avião avião na bunda? e Sente o avião. olhando o retrovisor, cara. O retrovisor. Eu tô o tempo todo... A minha reta de lançamento eu tô olhando pro retrovisor, cara. Por quê? Porque quando eu tô olhando no retrovisor aqui, eu consigo saber mais ou menos quando é que a galera vai começar a despencar. Você quer um O que exemplo? eu faço? Opa, essa daqui é a hora de eu parar de picar e vou cabrar com tudo. Pra Porque não- a galera vai despencar e eu não quero fazer o avião se movimentar. Aí eu vou trazendo o manche já naquela hora. Você quer um exemplo? Às vezes você olha ali a reta, você vê quantas milhas tem, e ali no GPSzinho tem uma indicação de GS, que é a velocidade que... Do ground speed. Justamente. Esse dia o tiozão. Eu não tava olhando pro velocímetro, tava preocupado com as milhas pra liberar a galera. Brunão, tava quanto de GS aí? Falei, tiozão, eu nem olhei, nem sei. É. Por quê? Porque a gente já tá sentindo o avião e aí tá, pô... Tá trabalhando. É um trabalho o tempo inteiro, né? É extremamente dinâmico. Por isso que não pode falar com o piloto do avião. Né? Não, Cara, até pode. É que eu sou meio antipático, né? Mas assim. Mas pode, velho. Mas não vem falar com a gente naquelas horas críticas, cara. E assim, ó. E é clássico, velho. É clássico. Quais são as horas críticas? Cara, acionando, não vem querer papear com a gente na hora que a gente tá acionando. Mas tudo Tá. bem, não tem ninguém dentro do avião, mas vem aquele carinha no. É, isso. Ô, comando, faz assim, fala, bichão, acionar o avião. Então, essa é uma hora crítica. Espera a gente terminar de acionar o avião e tal. Aí a gente fala com o paraquedista. Cara. Os 4 minutos. Você viu que a gente tá falando no microfone do avião? A gente não tá falando à toa, é porque a gente tá coordenando alguma coisa. Não adianta ficar assim, ó. acontece muito isso comigo. Aí eu tô aqui, ó. Ô, controle Anápolis, não sei o quê, babá. E o cara aqui fala, calma. Controle Anápolis, babá. Ah, tá bom, já vou falar aqui com o avião que tá aqui em Anápolis, vou coordenar com ele. Obrigado, controle. Ô, amigão, que você tá decolando aí e tal. E o cara aqui, ó.
Mas você acha que o cara ou o cara é burro ou ele tá achando que você não tá ouvindo? Será que é isso? Com certeza ele acha que eu não tô ouvindo, porque eu tô com um troço desse na orelha dentro do avião, né? Aí ele acha, não, esse cara aí não tá me ouvindo, tá escutando música. Tá escutando música, eu já ouvi isso já. Vocês ficam ouvindo música? Eu fico ouvindo música, bicho, é uma delícia. Voar ouvindo música é maravilhoso. Eles acham que a gente não escuta. A gente escuta, a gente percebe a hora que o cara quer falar com a gente. Meu, o cara é clássico, assim, ó. O cara pegou e fez assim, ó. Ele tá de costas pra gente, ele tá de costas aqui, né? Ele pegou e fez assim, ó. Pra tua cara, assim. Você acha que o cara tá te admirando? Óbvio que não. O cara quer falar com você. Aí você olhou assim, ó. A gente tem visão periférica, né? Sim. Então, tipo, você fala assim. Aí você olha pro cara, pô, beleza, você quer falar com o cara. Fala o que você quer, bichão. Você não quer falar com o cara, você tá olhando, tá com atenção. Cara, não adianta ficar insistindo. Calma. Espera o momento que a gente vai olhar pra você. A gente vai te dar atenção. É parte do nosso trabalho te dar atenção. Porque a gente quer proporcionar pro paraquedista o nosso melhor e o melhor da empresa pra esse cara. Sim. Então, a gente só precisa ter um pouquinho de paciência. Tem momentos e momentos. Tem hora que eu consigo subir papeando com o cara sobre o que aconteceu no final de semana inteiro. Na semana inteira, não tem problema. Agora, tem hora que não dá pra gente bater papo. E a gente, às vezes, a gente não atende o cara na hora, porque, pô, às vezes tá vindo alguém do solo, tá passando informação pra passar pra vocês. Aí o controle tá chamando. Tô vendo. Às vezes o controle tá chamando. Aí, às vezes, os meninos que estão voando aqui no circuito de tráfego, pô, tá perguntando quanto tempo pra lançamento. Às vezes aconteceu comigo na Serra do Cipó. O cara tá vindo, entrando de uma vez, eu falando pro cara, não entra, que os caras estão voando, para que eles estão voando, e ele tá ali brigando com o cara, brigando entre aspas, né? Mas instruindo o cara não entrar dentro do arco de 3 milhas do aeródromo ali, pra não atrapalhar a segurança de vocês, né? Então, tipo assim... Desculpa, continua, Bruno. Então, a gente tem essas preocupações. Então, às vezes, a gente sempre atende os meninos quando quer falar com a gente, ou passar alguma informação, o comando, quero 1.2 milhas, beleza, a gente escuta e tal, mas às vezes não dá pra atender na hora, sabe? É que pode parecer muito engraçado, né? Assim, no paraquedismo, vocês estão acostumados a ver a gente muito paradão, pilotando o avião, né? É muito comum isso pra vocês. Só que quantas coisas a gente não tá gerenciando? Lembra que eu te falei, quando você começou a me dar a instrução, o que eu senti dificuldade? O gerenciamento de cabine do paraquedismo é muito maior. Grande. Por quê? Porque vocês estão falando, aí às vezes a gente tem que prestar atenção em 2 frequências, mas às vezes é um avião, 2, 3 aviões falando ao mesmo tempo, o controle e o solo falando com a gente. Tá acontecendo tal coisa, mudou o vento, avisa pra galera. Imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo assim, ó. Você voando. No começo eu apanhei. O paraquedista querendo falar com você. E aonde acontece isso naquele momento de crise? Aumentou o vento. O carinha pega, olha lá pra baixo. A seta virou. Mudou a seta. Aí o cara, comando, já vem lá com o cara lá embaixo. E o cara já tá falando com você no rádio. O cara não vai esperar você lá de cima olhar, ele tá olhando pra aquela seta. Ele vai te avisar. Ele já tá falando comigo aqui no rádio. Ao mesmo tempo, nessa hora, tem um cara querendo cruzar dentro do espaço aéreo que ele não poderia estar cruzando. Justamente. O controlador tá te chamando pra avisar daquele cara que tá cruzando o espaço aéreo. Aquele cara tá falando, a gente monitora 2 rádios ao mesmo tempo. Então tem o controlador falando de um lado, o cara falando do outro, o paraquedista falando da seta, o cara do chão falando da seta, eu cuidando dos parâmetros do motor, combustível, gerenciando a cabine do avião, velocidade, subida, razão de subida. E, cara, você tá aquele turbilhão de coisa acontecendo. Então, bicho, tem momentos que dá pra gente dar atenção. Tem momentos que não dá. E por mais que a gente tá aqui, ó, quietinho, parado, olhando pra frente, a gente tá prestando atenção às vezes. Tipo, o carinha tá falando no rádio, a gente tá aqui vendo o avião funcionar. A gente fala, desculpa aqui, mas uma coisa que eu lembrei aqui, que acontecia muito no começo, que gerenciamento ali, depois que eu comecei a voar sozinho, a gente voando, principalmente em Juiz de Fora, aconteceu algumas vezes. Eu tô aqui voando de boa, As coisas que ele nunca contou depois do treinamento. Né? As coisas. E aí, aí tem o lance do 1.500 pés liberar o cinto de vocês. Controle falando comigo, o avião falando comigo, e eu voando aqui. Aí eu olhava assim, 3.000 pés, cara? Tá aqui essa porra nada? Pô, desculpa a boca aí. Aí liberava, tá entendendo? Aí, em Juiz de Fora, acontecia que tinha um senhorzinho velho, acho que é Dinho, que é o velho. Não, mas a gente vai ouvir o Rubinho, cara. Mas ele vai ver, mas é gente boa pra caramba. Ele ficava assim, ó. O Dinho? O Dinho. Ah, o Dinho. Aí ele chegava assim pra mim. Ele chegava assim pra mim. Juiz de Fora. Eu falei, o que foi? É o cinto. O cinto. Ele fez isso 10 vezes. Isso quando a gente não vai fazer o lançamento baixo. Nossa, bicho do céu. Fizemos o lançamento. Você já passou por isso? Fala pra mim que você já passou, senão eu vou ter um negócio aqui, velho. Você tá lá subindo, pá. Comando, tem um cara pra sair baixo. Eu sei, eu tenho uma comando, um papel que tá. Valeu, obrigado. Isso a 1.000 pés, 2.000 pés. Comando, tem um cara pra sair baixo. Tá bom. Caralho. Valeu. Puta que pariu. Terceiro, comando, não vai esquecer. Eu vou rezar um terço aqui porque eu não vou aguentar, velho. Eu não vou aguentar. Aí beleza, se lança o cara abaixo. Entrou na reta, bonito, pá, fez uma reta legal. O que você quer fazer?
aproveitar pra botar pra subir de novo o avião. Sim. Você não vai ficar lá, e depois botar o avião pra subir. Você já lançou, bichão, saiu, quero botar pra subir. Taca motor, você espera que quem ficou no avião feche a porta, seja ligeiro, feche a porta. Sim. Beleza, o cara fechou a porta, tudo ok, tudo funcionando maravilhosamente bem. Qual é a primeira pergunta pro piloto? Ô comando, a luz verde tá acesa. Meu amigo, sai, tá verde, sai. Pô, bicho, a gente tá lá botando o avião pra subir, querendo pegar climb de novo, querendo atingir velocidade e tal, reconfigurando o avião de novo. Depois cara, você vai lá e só... 10 segundos, 20 segundos depois do cara, ô comando, a luz verde tá acesa. Ai, meu amigo do céu. Tá bom. É uma situação meio complicada, porque, tipo, é quase uma arremetida, né? É uma arremetida. Tá entendendo? Só que a gente tá É uma alto, arremetida. mas é uma arremetida. É porque tira Então, o às motor vezes, e sobe de a novo. gente tá concentrado porque você tá completando o motor e você tem que segurar dentro dos parâmetros, não deixar extrapolar. Então, às vezes a gente deixa. Já aconteceu comigo também. Mas é tudo particularidade de paraquedismo, não adianta. Aqui a gente falou também nos bastidores o lance do treinamento, né? O procedimento. Aqui tem uma série de procedimentos. Eu queria que vocês relatassem quais são os procedimentos aqui de decolagem, assim como nós, paraquedistas, tem área alternativa, há tantos mil pés, é curva para direita, é curva para esquerda. Eu sei que mudou lá em Boituva. Antes vocês faziam curva para esquerda, lembra? E agora a curva é para direita, para acessar Castelo e depois começar a subir. Aqui existe como que é feito esse treinamento? Como que é aqui? Aqui também tem as áreas de escape para as duas cabeceiras. Decolou aqui pela 07, a primeira que a gente tem a rodovia, passou 500 pés, aí a gente já tem mais umas duas aqui, uma na lateral direita que a gente curva para cima dela, depois já retornando para o aeródromo, que tem o pátio do aeródromo que não foi construído ali, da parte que não foi construída, que dá pra pousar e tal. Tem algumas outras. Então, tipo assim, tem vários apoios. Eu acho que deve ter uns 6, 7 por aí. Aqui sim, em volta. Tudo brifado já. Tudo né? brifado. E o legal é que assim, eu não prestava serviço pra SKC ainda na época, mas o Durigon já conversou muito comigo a respeito. Acho que foi aquele negócio, né? Infelizmente coisas ruins acontecem pra gente aprender com elas também, né? Então... Sempre, né? A aviação é sempre isso, né? A aviação... Foi o fundamento do CIPA aéreo é esse, né? Você investigar e entender por que aconteceu um acidente pra depois ele nunca mais acontecer. Pra mitigar e não ter mais, certo, né? Perfeito. E uma das coisas que eu achei assim, cara, fenomenais assim, quando eu vim começar a prestar serviço e eu passei por isso com o Durigon me explicando, foi que, cara, eles pegaram um avião aqui, vazio, e começaram a simular diversas panes de forma com que eles vivenciassem essa pane no treinamento para quando acontecesse de fato estarem prontos para isso. Existe um manual. Então, existe um manual. Ele botou no papel. Tem um manual. Você quer vir voar aqui na SKC? Você tem que estudar o manual de emergências. Área de emergências, sim. Então, o que ele fez? Ele foi lá e botou um monte de gente dentro do avião, botou peso como se estivesse com 15 a bordo e simulou uma pane. E veio até o chão para pouso com os 15 a bordo. Aí ele... Isso é fundamental. Aí ele pegou e fez assim, ó, além de existir um manual do avião, ele quis experimentar. Ele falou, deixa eu ver, com 90 nós, como é que vai? Com 100 nós, como é que vai? Com 80 nós, como é que vai? Vamos encontrar qual que é o melhor para 15 a bordo. O melhor pra gente foi isso aqui, a razão de descida foi menor nessa condição. Qual foi a nossa razão de planeio? Cara, sem brincadeira, tem tudo calculado. Tá tudo no manual. E no manual você tem... Então existe um procedimento de segurança aqui que é fenomenal. Isso, justamente. A SKC, então, a gente leia-se isso para qualquer operação da SKC. Para qualquer operação. Se a gente sair daqui, pegar o Oscar Golf Lima e for para Noronha, vai ter esse manual, vai servir para Bahia, vai servir para qualquer lugar que estiver... Cara, isso é fantástico. É fenomenal, por isso que eu tô falando assim, quer dizer, é um negócio que você pega e fala assim, poxa, realmente existiu, eu vi assim, ó, eu vi o manual na minha frente, eu vi o que foi escrito, eu vi o rascunho do manual. E o Durigon me mostrou o rascunho, antes de existir o manual ele me mostrou o rascunho. Brunão, pra você que chegou, né, você vê, o que isso representou pra você? Tipo assim, completamente diferente, né? Quando eu vi esse manual das áreas onde a gente podia usar como alternativa pra pouso, eu fiquei impressionado. Por quê? Tem a imagem aérea circular e tem foto do terreno, pra mostrar que não tem obstáculo e acabou, tá lá. Eu vivenciei isso na Forfan também. Na Forfan eu vivenciei isso. Né? Também tinha esse a gente teve, quando aconteceu o acidente do Romeu, sim, a gente tirou as lições que a gente tinha que tirar dali. Certo. E de fato a gente foi começar a procurar e foi com drone, fotografou e tal.
tudo mais. Mas assim, ó, eu não tô querendo fazer comparações, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas assim, o nível de avaliação que o Durigon se dedicou em fazer isso, torna a dizer, não que a For Fun não tenha feito, pelo amor de Deus, fez também, porque eu vivenciei isso e vivenciei aqui na SKC também. Mas assim, esse lance de pegar, botar galera a bordo, não, vamos pousar com 15 a bordo agora, não, vamos tirar motor aqui, a gente tem que chegar até a pista agora com 15 a bordo e tal. Esses testes, eles são praticamente o que de fato pode acontecer. Então tira o motor e vem no... No caso, eles fizeram um avião voando, né? Gastaram um combustívelzinho, fizeram todos... E treino cara, quando você treina, você não te pega no susto. Exato, você tá pronto. E agora? Fudeu. Exatamente. Mas o legal rapidão aqui, mas o legal do piloto do paraquedismo é que ele desenvolve esse instinto de você saber onde você consegue chegar com o avião. Com vocês a bordo, a gente já tem a noção onde a gente chega. De quanto ele vai ter de planejo sobre aquela velocidade. E é uma coisa que eu adquiri aqui. Na SKC, voando no paraquedismo. Porque voando o Caravan na Amazônia lá, a gente não tinha essa... Primeiro que a descida, igual a gente falou lá atrás, é muito diferente. Então você acaba adquirindo esse conhecimento. Os entendeu? aviões médicos também são pesados ou não? É diferente a configuração, né? Ele tem a barriga lá, igual de carga, né? E eles são mais leves do que o paraquedismo. Mas eu voava carga também, voava com a versão cargueira. Então, mais leve, que você tá querendo dizer em relação ao avião estar carregado de paraquedista. Isso, de paraquedista. Mas assim, a operação pesada também do Caravan a gente já fazia lá também, transportando cargas, né, pra região, pista curta lá. Rafa, ou Bruno, se vocês quiserem responder, o que te dá mais prazer, assim, dentro da aviação? Tô falando especificamente do Skydive. Pra você é uma novidade, mas aonde que te dá aquela sensação de, cara, puta, mano, final do dia, não sei se é no final do dia, fala, cara, sunsetão lindo, o dia foi de boa, o dia foi tranquilo, fizemos tantas decolagens. Qual é a melhor parte pra você de um dia? Cara, o clima, na verdade, tudo começa pelo clima, né? Porque o paraquedismo é diferente de tudo que você tem na aviação. A galera sempre tem um som na área, a galera tá se divertindo. Por mais que tenha cara que esteja ali treinando, porque quer melhorar o teu desempenho pra fazer alguma formação específica, mas tem uma alegria em vocês, né, cara? Paraquedistas. Então, é show de bola, todo mundo cumprimenta todo mundo, brinca com todo mundo e, é diferente, muito diferente. Então, isso aí é um negócio que eu gostei muito. E no final do dia a galera se junta ali, conversa, toma uma cerveja deles. Eu não sou muito de beber na área, mas esse clima é muito bom mesmo. O que fez eu gostar mesmo foi isso. E, a parte que eu mais gosto, que eu acho que é a sua, descer, né? Agora você gosta? Eu gosto. Essa é uma... Rafa, fala a sua parte, depois eu vou fazer uma pergunta sobre descida. Pode falar. Cara, pra mim, o meu prazer no paraquedismo, por incrível que pareça, assim, não é por incrível que pareça, mas o paraquedismo me proporciona pilotar. E eu sei que eu nasci pra pilotar o avião, sabe? Assim, por isso que eu não tenho a menor vontade de ir pra linha aérea ou pegar uma outra. Eu amo pilotar. Eu amo estar dominando o avião. Isso daí me dá um prazer absurdo. Então, cara, o paraquedismo te dá isso. Você tá pilotando o avião constantemente. Você não tá ligando no equipamento elétrico, que esse equipamento elétrico vai pilotar o avião para você, ou você tá dependendo de eletrônica constantemente. Não. No paraquedismo isso não existe. É você pilotando o avião o tempo todo. Então isso daí me dá um prazer absurdo. O enfrentar a missão do paraquedismo do dia, pra mim é gostoso, sabe? Aquele negócio tipo assim, eu tenho que caprichar no PS, eu tenho que fazer uma boa reta, eu tenho que lançar toda essa galera e não lançar ninguém fora, eu quero chegar no final do dia e falar assim, comando, valeu pelo dia, foi demais, tal. Eu tenho isso como missão do dia. Tá. Entendeu? Então, e claro, pra mim a descida é maravilhosa, mas eu vou voltar aí pro lado do romance da aviação. A última descida do dia pra mim é a descida. É aquela descida que eu não bato papo com o avião. Eu bato papo com o Papai do Céu. Aí é tipo assim, agradecer o dia. Obrigado pelo dia, valeu pela oportunidade de eu estar fazendo uma coisa que eu amo, obrigado por eu estar dentro de um avião que eu amo pilotar, obrigado por eu ter corrido o dia bem, e sempre vem meu avô na minha memória nesse momento também. Olha que massa. Foi ele, no final da vida dele, eu convivi muito com o meu avô e ele foi um dos caras que me incentivou. Claro, meus pais me incentivaram absolutamente, sabe assim, mas o meu avô foi um carinha que no finalzinho da vida dele ele pegou e falou assim, Rafa, vem aqui, eu quero te ajudar, eu sei que você tá passando por um perrengue que não tá difícil tal, eu quero te emprestar o dinheiro. E aí tipo assim, eu consegui tirar minhas carteiras por causa dessa ajuda desse meu avô. Olha que legal, cara. Entendeu?
Então, tipo, toda a última decolagem, toda a última descida do dia, o meu agradecimento vai pra ele também. Show de bola. E Bonito, é isso aí. cara. Bonito demais. A minha pergunta, e daqui a pouco a gente já vai encerrar, é verdade que o mergulho é pra esfriar a turbina? É mentira. Existe, isso é mentira. Não, é folclore, né? Totalmente Isso é folclore. mentira, né? O que esfria a turbina é tirar motor. O que esfria a turbina Acabou. é tirar motor, exato. Tá. E o mergulho é para chegar mais rápido. Sim. Entendi. Na verdade, vamos lá. Vamos dividir, né? Você tem a descida e o mergulho. A descida... São duas coisas distintas. Tá. Lançou. O mergulho. Lançou, pum. Aí Você dá- pode fazer uma descida, normal. Simplesmente botar um avião para descer. Que é o que hoje se pratica no paraquedismo. Sim. Aquele mergulho de anos atrás... Não, tô falando mergulho. Ele é um mergulho que era o radical do paraquedismo. Era Sim. o acompanhar a foto, Que aquela era coisa o- legal. o 90 graus Exato. pro- 90... Não que a gente não consiga fazer, a gente consegue fazer. Só que hoje a gente não faz aquele 90 graus com asa virada pro paraquedista. Tá. Vocês fazem Tá? pra fora. Hoje, o paraquedista saiu da porta do avião e a gente desce pra frente. A gente dá o nariz pra baixo e desce pra frente. Ou, depois que estabilizou ele pra frente, a gente faz a curva pra circundar os paraquedistas, né? O tá. que é natural no paraquedismo também de fazer isso. Que a gente acaba criando um arco de proteção ao redor do paraquedista. Então a gente vai descendo junto com a galera. Legal isso. Porque se alguma aeronave tiver que estar vindo pra cá, não que a gente vai ser um escudo, mas a Não, gente tá mas- próximo. E o cara já vai quem- falar, opa... E quem é o alvo? Quem é o alvo fácil de ser visto? O avião ou o avião. paraquedista? O avião, Então a gente se óbvio. torna um alvo fácil de ser visto pra proteger o paraquedista. Então o cara vai desviar de mim, vai desviar do E paraquedista também fatalmente. numa possível pane de... E é o que eu ia chegar. Tipo, o cara desconectou, você tá ali. eu tô ali do lado, posso vendo, pode visualizar. cair. O cara pousou fora, tô ali em loco, já vou atrás do cara pra ver se ele levantou, se ele tá bem, se ele não tá, como é que tá. Tá. Eu já passei por diversas vezes de ajudar de forma aérea o resgate chegar até o cara mais rápido. Então, orientar a ambulância, tá em tal quarteirão, tá em tal local. Então esse tá- mergulho serve pra acompanhar também, tipo, você dá um Não mergulho deixa de e depois... ser, é tudo junto, é embutido, é um pacote. Eu tô querendo descer rápido, é óbvio. Quanto mais rápido eu chegar no chão, mais rápido eu embarco, economizo combustível, tem tudo isso aí envolvido. Mas, além disso, tem a proteção, tem o acompanhamento do paraquedista, eu tô visualizando ele o tempo todo, eu consigo prestar um socorro mais rápido pra ele. Vamos pensar em números. Subir, quanto que demora? 15, 18? Aqui a gente tá demorando uns 18, 19 minutos, a gente tá mais alto, né? Saiu o último, quanto tempo você tocou o solo? Em torno de 4 minutos tá tocando o solo. 4 minutos aí mais ou menos tá tocando o solo. Quanto de combustível completam as duas asas, uma asa só? Como funciona a logística de combustível? 4 decolagens, põe Vai da necessidade da logística do dia. um dia full pauleira. Um dia pauleira, você precisa estar com o avião no ritmo. Um dia que não tá pauleira, você pode estar com o avião mais tranquilo. O que é estar com o avião mais tranquilo? Tá com ele mais leve. Você sobe mais rápido. Quanto menos combustível eu ponho no avião, mais rápido eu subo. Mas daí enche pra fazer 2, 3, 4 sem corte. Hoje mesmo a gente tava fazendo 3, né? 3 decolagens. Aí como tem um caminhão de combustível da empresa, fica muito fácil, que parou, já tá abastecendo um, outro tá pousando, já Isso também sai é de outra facilidade também, né, cara? Porque Justamente. nas áreas, né, de salto, assim, geralmente são... Como que funciona? Tem que carregar... Vamos dar um exemplo, Bahia. Fernando de Noronha, como é que é o abastecimento lá? É o abastecimento do aeroporto? Tem que levar o combustível? Como funciona? Não Eu tem a acho que menor o noção. Brunão tem voado mais missão do que eu. Ele pode até dar uma opinião melhor sobre isso. Ó, depende muito da missão. Por exemplo, no Juiz de Fora a gente usa o combustível do aeroporto de Juiz de Fora. Certo. Serra Mas do acho que Cipó, teve um evento que vocês levaram, mas não é da minha época. Eu cheguei em dezembro, né, passado, então eu tô com 7 meses aí, completando 7 meses na empresa. Mas de lá pra cá, a gente teve uma missão mais longa na Bahia, a gente levou o caminhão, ficou lá 3 semanas. O bug lá de Boipeba lá. Também levaram? A gente levou o caminhão, uma logística fantástica pra chegar o caminhão lá. Foi de Aí, balsa? Foi de balsa. Então ficou... Que é justamente o que os outros não fazem. Entendeu? E aí, pô, Ou vai a custar gente- uma fortuna e inviabiliza o evento. Justamente porque a gente Para teria pra que... pensar assim, preciso comprar o combustível da BR, por exemplo. Não, e tem O cara vai outras cobrar lá. uma fortuna pra te entregar o combustível lá. E pra abastecer em Salvador Aqui você tem tem um o caminhão, translado carrega o caminhão de e vai embora. 24 minutos pra Salvador pra abastecer. Imagina, ter que lançar vocês 3, 4 vezes, depois ir lá, vocês se comparar de uma Voar hora. 24 minutos pra abastecer e voltar? Aí, dá 50 minutos, né? Ida e volta. Mais o tempo de solo abastecendo. Quanto que cabe num caminhão de litragem? 6 mil 6 mil litros. litros. Equivalente, mais ou menos dá pra pensar em Ai, decolagem? decolagem. Vamos lá, ó. A gente vai fazer umas... A gente faz umas 3 vezes... 12 decolagens a cada 1.000 litros. Então 12 vezes 6, 60, 72 decolagens. Então, De 72 a 75 decolagens com 6 mil litros aí, vai. caraca.
Deixa eu só fazer as contas, mas eu não tô viajando, né? Mas é isso aí mesmo. 300 litros, 4 decolagens. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 4, 12. É isso aí, a cada 1.000 litros, 12 decolagens. 6 vezes 12, 6, 72 decolagens. Isso aí, 72 decolagens. 72, 75, porque eu tô arredondando pra menos ainda, né? Aí Até mais ainda. Voltando aqui, Juiz de Fora, igual, a gente usa o abastecimento do local mesmo. A Belo Horizonte, dependendo da missão, vai o caminhão, ou então a gente consegue um parceiro lá, a empresa consegue um parceiro para deixar um caminhão à disposição da gente. Mas quando é evento assim de mais de 2 a 3 semanas, costuma ir o caminhão com a gente. E não só o caminhão, vai uma equipe toda. Na equipe é o pacote completo. A equipe é bacana. É o pacote completo. A equipe é bacana, é bem o que você falou mesmo. É uma equipe integrada, é um negócio legal, assim, sabe? É uma engrenagem que funciona muito bem encaixada, assim. Isso é fato. Massa. Isso é fato. Bom, já vamos nos finalizando. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para quem tá... Como é que funciona? Quero ser um piloto de avião de paraquedismo. Tem que tirar o PP, tem que tirar o PC e ser amigo do Durigon. Ajuda pra caramba. Então deu sorte, que eu não conhecia o Dorigon, não. Mas você conhecia alguém que conhecia. Certeza, velho. Como que funciona, cara? Tem muita demanda? Tem muita gente procurando? Eu não tenho noção desse cara, mercado. Depois que eu entrei no paraquedismo, alguns colegas têm pedido para indicar. Olha que bacana, cara. Porque tá crescendo muito, né, o skydive no Brasil e precisa-se mais de pilotos, etc, né? A real é que todo mundo que sonha ser piloto sonha em ir pra linha aérea. Tá, né? A grande maioria das pessoas se apaixonam pela aviação por quê? Porque vem um avião passando no céu. E o avião que você vê passando no céu é o avião de linha aérea. Então, naturalmente, quem entra pra se formar na aviação tem a tendência de se formar para ir pra linha aérea. Não tá com o radar do skydive. Exato. E aí o skydive é pouco conhecido. Vamos e convenhamos, dentro das diversas modalidades, vamos dar assim, modalidades que existem dentro da aviação, o skydive é menos conhecido, ou um dos menos conhecidos. E aí você não tem informação para esse piloto. Você não tem grandes quantidades querendo se formar. Quando que o cara se forma piloto skydive? Quando aparece a oportunidade para ele. Aí o cara vai e se forma. Existem poucos casos que aquele cara que fala, não, eu moro do lado de Anápolis e eu vejo paraquedista caindo do céu todo dia, eu quero ser piloto skydive. Existe, é fato que existe. Esse cara já vem sabendo o que ele quer ser de piloto e fatalmente vai ser um excelente piloto. Mas por muitas vezes é a oportunidade que faz o momento ali. E aí o cara tem que tirar o PP, o PC para voar. No paraquedismo hoje existe uma norma. Tem 1000 horas? Tem horas? Existe uma norma dentro da ANAC que determina como você pode ser piloto de lançador de paraquedista, né? Qual que é essa norma? Então, você tem que ter o piloto comercial, porque de fato você tem que, para voar para um serviço aéreo especializado, apesar dela estar dentro do RBAC 91, que é de aeronaves privadas, né, que a gente chama, tem que ter piloto comercial, porque você está explorando atividade comercial, né? Então, piloto comercial, para você ser endossado, hoje você não tira mais carteira de LPQA que nem antigamente. Antigamente a gente tirava uma carteira de LPQA. Hoje você não tem mais essa carteira, ela não existe, a ANAC aboliu ela. Então hoje você tem que ter o endosso para lançar paraquedista. O endosso vem de uma pessoa que já seja endossada ou já tenha o LPQA anteriormente, né, com a carteira de instrutor de voo. Aí essa pessoa pode assinar o endosso para uma nova pessoa que queira voar. Que foi o que você fez. Foi o que aconteceu aqui com a gente. Eu tenho o INVA e tenho a antiga carteira de LPQA. Aí eu peguei, dei a instrução pro Bruno e assinei o endosso para ele. Perfeito. Para eu poder assinar o endosso pro Bruno lançar, o Bruno precisava ter no mínimo 100 horas em comando na aeronave que vai ser utilizada para atividade fim de paraquedismo. Então, era o Caravan. O Bruno precisava ter no mínimo 100 horas em comando de Caravan para eu poder assinar o endosso para ele. O Bruno tinha. Aí foi feito o treinamento. Envolve 3 lançamentos acompanhados por mim e 3 lançamentos solos assistidos por mim do solo. Cumpriu esses requisitos, eu assino endosso para ele, dentro do meu julgamento de que está seguro, eu vou lá e assino para ele. Nas primeiras, eu não me lembro agora de cabeça, mas tem uma quantidade exata de horas que eu ainda tenho a responsabilidade sobre o que ele fizer durante o lançamento dele. Já acabou, já passou essas horas. Graças a Deus, brincadeira. Mas aí depois que passa, aí toda a responsabilidade civil e criminal fica para ele. Massa. Foi por isso que ele veio em 2 etapas, né? Ele deu uma parte do treinamento, depois veio para concluir. Última pergunta. Um nome de inspiração, um nome foda na aviação que você gostaria de falar, que te inspira, que é foda, que você acha foda? Cara, vou falar da minha aviação na Amazônia, que eu comecei a voar a vida toda lá, do desci agora. Eu vou falar o nome René Gagliotti. Comandante, eu não tive a oportunidade de voar com ele, mas eu conheci a história dele toda e convivi com ele trabalhando na empresa já quando ele não trabalhava mais. E
E cara fantástico. Boa. E você, Rafa? Qual nome te inspira? Um cara que você fala? Cara, "Puta, engraçado tem porque sabe que você nunca imaginou uma pergunta dessa na sua vida? Você nunca pensou em um nome? Assim, ó. Mas alguém que você acha Eu, de foda. fato, eu nunca pensei em um nome. Então, assim, ó, eu vou dar o nome de uma pessoa que me inspira na aviação e pessoas que eu admiro, assim. Assim, ó, quem eu admirei muito na aviação que me fez me querer me tornar ser piloto, né? É o grupo de aviação da FAB que foi pra Itália na Segunda Guerra Mundial. A FEB, a FEB, a Força Expedicionária, mas a FAB, né? A FAB que compunha a FEB. Cara, eu li livros, assisti documentários sobre esses caras, assim, e você pegar então, tipo, Nero Moura, que foi o cara que tocou a parte da aviação da FEB pra lá, é uma referência pra mim na aviação. No Skydive. Paulinho. O cara me botou na aviação, e era ele o cara que eu ia falar. O Paulinho é a minha referência dentro do paraquedismo, é um cara que eu tenho amizade, é um cara que eu bato papo várias vezes, Cara, assim. respira querosene de avião. Não, o cara tem a mão. Ele viu? tem a herança hereditária do Ulisses, que eu tive a grande oportunidade na vida de conviver e ser um cara que eu conversei ali e me contou histórias e me explicou muita coisa. Então, a família Berggren. Família Berggren, pra mim, são uma família que eu tenho uma referência na aviação, cara. Boa, boa. Quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa pra galera que tá te ouvindo? Uma mensagem, nada? Quer Cara, falar alguma coisa? eu queria te agradecer a oportunidade. Pô, foi legal, foi agradeço, bacana. Cara, um papo delicioso. Aprendi muito. Obrigado vocês por terem aceitado. Obrigado, Durigon, mais uma vez. Eu acho que esses podcasts falando de aviação... eu acho que tranquiliza mais a gente, informa mais a gente, porque eu aprendi muita coisa. Tinha coisa que eu não sabia de jeito nenhum. Essas coisas de cabine, vocês falando, estão vendo parâmetro. Pra mim era isso. Tava ali de boa, mas você tá, o pau tá atorando no rádio, na folia. Vocês estão olhando. Então, achei isso fantástico. As questões de treinamento, como é que vai passar pra um cara que tem positivo, negativo? Cara, incrível isso. Achei muito foda. Agradecer demais e, cara, uma honra estar com vocês aqui, de verdade, de coração. A honra é minha, cara, pô. Você sabe que você mora no meu coração. Ah, aqui, né? valeu. Eu agradeço também, porque no começo, quando o Durigon falou, eu fiquei relutante, né? Mas eu tenho medo e tal. Eu sou tímido, né? Não, mas você viu que é um bate-papo, de boa. Pô, a primeira vez que eu passo por essa situação, mas foi tranquilo, só de boa. Primeira vez, solou. Não vou pagar cerveja. Tem que tocar o sino daí. Então a gente fica por aqui. Você que não é ainda atleta da Liga dos Atletas, por favor, o QR Code tá aqui em cima e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.